Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Obrigado, Tiaguinho. Deus os abençoe nessa manhã. Quero compartilhar uma mensagem com a igreja, com os irmãos que nos ouvem por essa manhã, através da live, através da rádio. Jesus, o nosso melhor amigo. Estava pensando nesse tema e lembrando o quanto é importante nós temos alguém para desabafar, nós temos alguém para conversar, nós temos alguém para contar os nossos problemas. Estava meditando no livro de Salmos essa manhã, e o Salmo 63, o Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá, diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te deseja muito em uma terra seca e cansada, não há água. Onde eu saio e vi o Teu poder e glória, porque o Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios eu enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano, gordura a minha boca te louvará com alegres lábios. Na minha cama, medito em Ti da noite, pois Tu tens sido o meu auxílio, canto nas sombras das Tuas asas. A minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Aqueles que procuram a minha vida serão destruídos, e cairão a espada e serão vistos aos chacais. Ó, o rei, porém, já em Deus. Tudo o que jura pelo nome de Deus louvará, enquanto serão tapadas as bocas dos mentirosos. Pai, mais uma vez, entramos no altar da oração, pedimos a Tua graça, a Tua soberania para esse momento, para essa manhã, que essa palavra possa ir ao encontro de cada coração que vai ouvir essa mensagem. Em nome de Amém. Eu falava o quanto é importante nós desabafarmos, nós podemos compartilhar com amigos, com irmãos, com o nosso pastor, por exemplo, situações que acontecem no nosso dia a dia. E por mais que seja tão óbvio, acontece uma situação, você manda uma mensagem, você liga para um amigo, começa a compartilhar aquilo que tem acontecido, você pede ajuda e tudo mais, mas muitas vezes nós esquecemos. E esse Salmo de Davi é um salmo que mostra a gente as circunstâncias que cercavam a vida dele. E nesses salmos de Davi, algumas situações que eu creio que estavam a Deus. Por exemplo, o Salmo 42 diz: assim como a corça suspira pelas águas, ou seja, Davi ele viu situações da vida dele, dos momentos que cercavam ele, e ele conversou ao Senhor. Por exemplo, o Salmo 18 também diz: o Senhor é a rocha, o Senhor é a minha fortaleza. Davi ele pastoreava, e o Salmo, um dos salmos mais famosos, o pastor, e nada me faltará. No meio de uma tempestade, o Davi também viu as águas, proveja o Deus da glória. Sentado, novamente chamava o Jesus, Deus de meu rei. Davi, ele abrindo o seu coração diante de Deus. Eu passei por alguns salmos, né? E nesses salmos a gente vê que Davi, ele abriu o seu coração e ele clamava ao Senhor. As palavras de Salmo 63 que a gente leu veio de um contexto que a gente estuda no livro de 2 Samuel, capítulo 15. Ali no livro de 2 Samuel nós vemos vários momentos da vida de Davi onde ele estava cercado de conflitos que ele havia passado. Por exemplo, ele já tinha sido perseguido por Saul, ele teve um envolvimento adúltero com Batseba, ele tinha sido repreendido pelo seu amigo, o profeta Natã, pelos pecados que ele estava cometendo. Amon, o seu filho, havia sido abusado. O seu filho Absalão matou o irmão Amon. E a partir de então, acontecem várias situações na vida de Davi. Pegue Davi para tomar. Então perceba-se que esse 2 Samuel, se eu não me engano, dos capítulos 11 ao versículo 15, eles detalham um pouco os conflitos na vida de Davi. A vida de Davi começou a declinar após com Batseba.
Esse Salmo 63, ele é um salmo de uma oração feita por ele em meio a fugas, em meio a medo que ele estava passando. Davi, ele foge a pé para o deserto de Judá e ele fica totalmente sozinho ali, ele fica totalmente desamparado. Em um momento difícil que ele está passando, ele faz essa oração que a gente acabou de ler aqui no Salmo 63. E eu pergunto para você, você já desabafou com alguém? E agora a pergunta vai, você desabafa também com Deus? Você abre o seu coração também para Deus? E eu quero refletir com você nessa manhã nas palavras do Salmo de Davi e aprender sobre a oração em forma de desabafo também, em forma de colocar diante de Deus todas as nossas petições. Amém? Que Deus nos abençoe então, em nome de Jesus. O primeiro ponto que eu quero trazer para a igreja, para os irmãos dessa manhã, é o que a gente lê no primeiro versículo aqui, que diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. E me chama a atenção essa parte que diz: a minha alma tem sede de Ti. Sabe, quando nós desabafamos com Deus, nós sentimos isso, nós sentimos a satisfação da nossa alma. Davi, ele está no deserto. Ou seja, no deserto, provavelmente Davi estava com sede. Por isso ele disse para Deus que aquela terra, como aquela terra árida e sem água, ele também precisava de Deus. Então ele afirmou que a sua necessidade de Deus era maior do que a sede física que ele pudesse estar enfrentando naquele momento. A nossa maior necessidade não é de coisas materiais, a nossa maior necessidade é de Deus. Jesus, ele disse, ele é a água da vida, que flui do nosso interior se nós crermos nele. Só Jesus pode satisfazer plenamente a nossa vida, só Jesus pode satisfazer plenamente o vazio que existe de cada humano. Dentro de cada alma há uma profunda sede que ela não é saciada por nenhum prazer que a vida pode dar, a não ser por Jesus Cristo. Você sente sede espiritual? Você sente satisfação quando você está na presença de Jesus? Eu vou dizer essa manhã que só Jesus pode saciar a sua sede, só Jesus pode te trazer satisfação na sua alma, e você pode também declarar, assim como Davi declarou: a minha alma de ti. Amém? Amor ao Deus, contemplei-te no teu santuário e vi o teu poder e a tua glória. Quando nós desabafamos com Deus, quando nós abrimos o coração a Deus, nós também temos prazer na casa do Senhor. Davi amava a casa do Senhor. Ali era o seu lugar preferido, ali era o seu lugar de refúgio, de paz. E mesmo longe do templo, ali, Davi ele sentiu a presença de Deus. Ou seja, nós somos templo do Espírito Santo, como diz a palavra em 1 Coríntios. Por isso, mesmo que estejamos num lugar que não seja a casa de Deus, nós podemos sim sentir a presença de Deus. Davi, ele não estava olhando para as circunstâncias. Davi, ele estava olhando para Deus. Ele não olhava para a sua fraqueza, mas ele olhava para a força do Senhor. E nem mesmo percebia o deserto. Sabe? Eu vejo que Davi, ele sentia a presença de Deus nos lugares que ele estava. E o versículo, esse texto aqui diz: vi o teu poder e a tua glória. Amém? Ele não percebia os problemas, as dificuldades, porque ele estava refugiado em Deus, ele estava guardado na palavra de Deus. E podemos fechar os nossos olhos e somente agradecer, somente louvar, crer no invisível, meditar na palavra de Deus. Os momentos de oração, eles são úteis para essas situações de conflito que muitas vezes nós passamos. O que você aprende na casa de Deus é útil para os seus momentos difíceis. Amém? O versículo 3 e 4 também diz: porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Eu te louvarei e em teu nome levantarei
as minhas mãos. Nós somos dependentes da graça de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Quando nós desabafamos com Deus, quando nós abrimos o nosso coração a Deus, nós aprendemos a depender da graça dele. Davi, ele estava perdendo tudo que ele tinha. A gente viu no começo o declínio da vida dele, pelo seu próprio filho. O povo não confiava em um rei que era adúltero, um rei que era assassino. A sua família estava arruinada por um incesto, a morte entre irmãos. A casa que tinha agora era apenas um deserto e ele não tinha mais onde ficar. A vida dele começou a desmoronar. E foi nesse momento que Davi ele disse para Deus que nunca perderia, mesmo que se perdesse tudo, até a própria vida, ele declarava: o teu amor, ele é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, eu te louvarei enquanto eu viver, e em teu nome eu vou levantar as minhas mãos. Ou seja, ele reconheceu: Deus, eu posso perder tudo, eu posso passar pelo que for, e ele declarou: a tua graça é melhor que a vida. Ele reconheceu que tudo o que ele tivesse, o trono, a família, a casa, a riqueza, era fruto da graça de Deus. A tua graça é melhor do que a vida. Mesmo naquela crise, então, Davi louvou a Deus, dizendo no versículo, no versículo 4, eu te louvarei enquanto eu viver, e em teu nome eu levantarei as minhas mãos. Desejou que mesmo que ele não tivesse muito, mesmo que ele estivesse perto do fim, ele queria continuar louvando o Senhor enquanto ele vivesse, cantando, levantando a sua vida. Quando nós passamos por dificuldades, por provações, por momentos que fazem com que a gente passe por algumas limitações, nós aprendemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. A graça de Deus é suficiente para as nossas fraquezas. Tem uma parte que eu gosto muito que diz: Jesus pode me tirar tudo, só não tire de mim a tua presença. Muitas vezes nós nos achamos suficientes e por isso a gente cai em muitas incertezas da vida, muitas frustrações, incertezas da vida. E ao reconhecermos que nós somos dependentes de Deus, nós voltamos a realizar plenamente os nossos sonhos, porque entendemos que não é sonhos de Deus. Os sonhos de Deus, eles são muito melhores do que os nossos. Quando passar por dificuldade, lembre-se de depender da graça de Deus somente na sua vida. O versículo 5 diz assim: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Nos abafamos ao Senhor, as nossas necessidades são providas. Onde? No deserto, mas o Senhor lhe providenciava quem levasse também alimento até ele. Davi sabia que a sua maior necessidade não era de comida, e sim que Deus estivesse junto com ele. Nas palavras de Davi, ele sempre expressava estar com Deus no deserto. Estar satisfeito mesmo diante de situações difíceis. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim como o alimento ele é importante, sim, para a nossa sobrevivência, nós não podemos esquecer, Deus ele é indispensável para a sobrevivência. Ele satisfaz as nossas almas, mesmo que nós estejamos passando por um deserto, mesmo que a gente difícil. Quem tem, mesmo passando por dificuldade, mesmo tendo problemas, sabe que está satisfeito, sabe que está plenamente feliz em Deus. Mas mesmo quem não tem, sendo rico, mesmo tendo tudo, aquela pessoa sempre sente falta de algo, sempre há um vazio. Satisfação, meu irmão, não é você ter tudo, é não sentir falta de nada. É isso que Davi quis dizer no Salmo 23 também: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Ou seja, mesmo ou que eu não tenha tudo, eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito porque Deus tem provido para mim. O apóstolo Paulo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz no livro de Filipenses. E logo em seguida ele declarou: naquele que me fortalece. De Filipenses 4,13, em muitas situações, mas a gente esquece o contexto que Paulo estava vivendo. Ele estava passando por um momento difícil ali na vida dele e ele disse: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Depois tem o versículo 12 e ao final ele diz: tudo posso naquele que me fortalece.
Ou seja, no meio de crises, no meio de dificuldades, ou também no meio de alegrias, a gente entende que Deus, Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso Deus provedor. Deus, Ele pode prover tudo o que você precisa para vencer. A 17 diz: na minha cama lembro-me de ti, medito em ti nas vigílias da noite. Tem sido o meu auxílio, canto na sombra das tuas asas. Quando nós desabafamos com Deus, quando nós abrimos o nosso coração com Deus, nós também aprendemos a descansar no Senhor, a esperar no Senhor. Quando Davi estava lá no palácio, ou na sua cama real, né, ele sempre orava e pensava em Deus também. Por ali no deserto, ele não tinha um palácio, uma cama real, mas Davi ele deitou e começou a lembrar das bênçãos de Deus na sua vida. Ele recordou das vitórias que ele alcançou também na presença do Senhor. Ele preferiu deixar a amargura de lado para se deliciar nas boas lembranças que ele tinha na sua vida. Com isso, a gente aprende também aqui que ao invés da gente ficar curtindo a amargura com lembranças de problemas, podemos dizer que o Senhor já fez nas nossas vidas e crer que Ele pode fazer infinitamente mais. Existem pessoas que gostam de curtir, de saborear momentos difíceis que passaram, sabe? Deus, Ele já fez muito em nossas vidas e nós precisamos crer que Ele pode fazer infinitamente mais. No deserto, não há sombra. Contudo, ele declarou descansar numa sombra fresca. Ele diz aqui no versículo 7, porque tu tens sido o meu auxílio, canto na sombra das tuas asas. Não tinha nada ali, não tinha ninguém para acompanhar, mesmo assim, nada o impedia de adorar a Deus, de buscar a Deus com a mesma alegria que ele tinha, seja no palácio, seja buscando a Deus. E ele cantava ao Senhor. No meio das dificuldades, meu irmão, minha irmã, nós não estamos sozinhos no esconderijo do Altíssimo, sombra do sabemos louvar a Deus nas circunstâncias difíceis, porque Ele é Deus, continua sendo digno de adoração. Adore ao Senhor com todo o seu fogo, toda a sua força e descanse no Deus da sua salvação. O versículo 8 diz: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. A essa altura, Davi com certeza não tinha mais apego a coisas materiais. Ele estava passando por um momento difícil. Ele passa aí para o seu trono, para o seu poder, para o seu conforto. Ele chegou à conclusão que a única que se apegava, que não era sem a presença de Deus. Ele diz: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. A gente vive hoje num mundo que é muito onde a verdade espiritual ela acaba sendo esmagada por outras coisas que nos pegar. Isso polui as pessoas. Por exemplo, você viveria sem luz elétrica, outras coisas que a gente tem hoje, que às vezes a gente, nossa, isso é indispensável. E eu imagino que alguma dessas coisas seria difícil para todos nós agora vivermos sem. Eu não estou dizendo que há algum problema nessas coisas. O problema que existe no ser humano é a ele e valorizar isso mais do que pessoas, mais do que relacionamento. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Sabe? Hoje a gente dá muito valor àquilo que é material. Hoje a gente... se a gente fala, dependa de Deus, dependa única e exclusivamente de Jesus, as pessoas falam, mas eu não estou vendo, creio que as esperanças precisam de uma substância, precisam de uma substância. E Davi, ele aprendeu a dar o real valor ao que realmente tem valor. Ele disse: a tua destra, ela me sustenta. Davi dizia isso num contexto, porque quando o rei ele ia se levantar do trono, ele era apoiado por uma pessoa ou por um servo. E nesse momento,
Davi, que já havia sido rei, nem tinha ninguém que pudesse o ajudar. Ele tinha a mão do Senhor que o sustentava, que o guardava. Então ele dizia: a tua destra me sustenta. Meu irmão, se desapegue que é desnecessário, as coisas materiais, e saiba que a nossa dependência precisa ser Deus. Ele é o nosso beleza, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa proteção. E para finalizar, nos versículos 9 a 11, que procuram a minha vida serão destruídos, irão para as profundezas da terra, cairão a espaço ao chacal. O rei, porém, se regozijará em Deus, em tudo o que jura pelo nome de Deus louvará, enquanto serão tapadas as bocas. Quando nós desabafamos com Deus, quando nós abrimos o nosso coração com Deus, a gente aprende a deixar Deus agir nas nossas vidas, reconhecendo o domínio dele sobre todas as coisas. Com essa confiança em Deus, a gente perde o medo do que as pessoas começam a dizer sobre a gente. Sabe, para falar mal, existem sempre pessoas, mas o necessário é quem Deus tem te visto. Sabe, Davi era um homem forte, Davi era um homem poderoso. Ele poderia usar a sua influência que ele conquistou para se vingar quando ele saiu dali, mas ele preferiu confiar na justiça de Deus. Muitas vezes a gente ouve coisas sobre nós, situações, o nosso primeiro impacto é: vou falar também, vou fazer, vou responder. Ele havia aprendido que, cara, a mentira ela não prevalece. As pessoas podem falar o que for, as pessoas podem se levantar, a mentira ela não permanece. Como é duro ser injuriado, como é duro ver pessoas se levantando contra, como é duro ver pessoas indo contra, mas como se não bastasse a sua própria consciência ali de Davi, ainda existiam pessoas apedrejando ele com palavras, mas isso serviu para que ele aprendesse a confiar totalmente em Deus na sua vida, sabe? Algumas situações, elas são muitas vezes necessárias para aprendermos coisas na nossa vida. Tenho certeza que passou por isso, já falaram de você, já falaram mal de você, já se levantaram contra você, apontaram o dedo para você, falaram da sua aparência, falaram de como você é, mas sabe, a mentira ela não prevalece. Jesus, ele sabe de todas as suas coisas, e isso não pode depender de outros. A gente pode e deve única e exclusivamente depender de Deus. Essa oração aqui do Salmo 63, Davi deixou Deus conduzir a sua vida. Davi deixou Deus ser o seu verdadeiro rei. Ele saiu daquele deserto como um novo homem, preparado pelo Espírito Santo. Sabe, não adianta nós queremos resolver todas as coisas do nosso jeito, porque vai dar errado. Não adianta nós queremos agradar todo mundo, porque nós não vamos agradar todo mundo. A última palavra ela vem do Senhor. Não tenha medo dos outros, não tenha medo dos levantes. A justiça vem de coisas que você vai fazer. O melhor discurso, você pode ter a melhor oratória, você pode ter a melhor saída, mas não vale a pena. A nossa justiça vem de Deus, sabe? Quando nós desabafamos com alguém, nós desabafamos porque nós confiamos que talvez aquela pessoa pela gente pode nos ajudar em alguma situação, sabe? Abra o seu coração a Deus, não permita que raízes de amargura, não permita que situações que você tem passado na sua vida preencham o seu coração, preencham a sua mente com pensamento, com desânimo, com desvalorização de quem você é. Deixa Deus dominar a sua vida, deixa Deus defender você, deixa Deus te levar, te conduzir. Amém? Desabafe os seus problemas com Deus, abra o seu coração a Deus, conte para Ele os seus problemas. Em todos os momentos, nós vemos que Davi ele encontrava motivos para adoração, para louvor, para oração. E sendo um pastor de ovelhas, ele tinha um cantinho no campo para falar com Deus. Quando ele foi músico do rei Saul, ele aproveitava para expressar o seu louvor ao Senhor. Quando ele foi soldado e até general do exército, nunca se achou ocupado demais para não ter tempo de orar. Ao se tornar rei, mais ainda ele dedicou a sua vida a conversar com Jesus. Ele não tinha vergonha de cantar, ele não tinha vergonha de gritar, de dançar, de estar na presença de Deus. A gente precisa exercitar também a nossa comunhão, o nosso diálogo
com Deus? Como tem sido a sua comunhão com Deus? Como tem sido o seu diálogo com Deus? Para que quando você estiver sozinho, para que quando você estiver passando pelos momentos da sua vida, você saiba que você está preenchido, fortalecido na presença do nosso Senhor. Meu irmão, eu digo para você nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 23 de julho, abra o seu coração para Deus, conte tudo para Deus, confie no Senhor como seu melhor amigo. Eu sei que talvez você possa ter alguém e talvez venha à memória alguma pessoa que você tem um carinho muito especial e é aquela pessoa talvez que você conta os seus problemas, as suas dificuldades. E eu quero te dizer nessa manhã também, existe um grande amigo, existe um homem que veio à terra, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está aqui, você está. Entregue a sua vida totalmente a Jesus, confie em Jesus com todo o seu coração, porque quando nós desabafamos para alguém, nós nos sentimos um pouco mais leve, nós nos sentimos um pouco mais fortalecido, mas quando nós desabafamos com Deus, sentimos satisfação da alma, lembramos o que aprendemos no templo, na igreja, aprendemos a depender da graça de Deus, vemos Deus prover as nossas necessidades, descansamos no Senhor, esperamos nele, desapegamos de coisas que são materiais e deixamos Deus agir, reconhecer o seu domínio sobre todas as coisas. Eu faço um convite para você, hoje mesmo, onde você está me ouvindo, me assistindo, você pode encontrar um desabafar de Deus. E eu quero nessa manhã também terminar essa palavra fazendo uma oração junto com você. Ore a Deus de todo o seu coração. Conte a Ele qual é o seu problema. Amém? Pai, nós somos gratos pela Tua palavra. Nós somos gratos porque nós podemos aprender mais de Ti nessa manhã. O Salmo 63 nos conta, nos mostra uma oração de Davi no meio um deserto que ele estava passando. E Pai, talvez o meu irmão, a minha irmã que está me ouvindo, está me assistindo nessa manhã, também esteja passando por um deserto. E até hoje não encontrava forças para orar, para entregar um clamor ao Senhor. E nessa manhã essa palavra vem ao encontro do nosso coração dizendo: clama a mim no deserto, clama a mim na alegria, clama a mim na dificuldade. É o Senhor dizendo: clama a mim, busque a minha presença, seja satisfeito na minha presença, na minha proteção. Deus, e nós oramos por isso, Pai. Nós oramos por dependência do Teu agir, dependência do Teu Espírito Santo. Pai, nós clamamos em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Pai, nós oramos agora por cada vida que está nos ouvindo nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, que cada um possa ser preenchido pela Tua presença, Deus. Que nós possamos encontrar a nossa satisfação em Ti, que nós possamos abrir o nosso coração para Ti, Deus, em nome de Jesus. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Deus, tem misericórdia, só não tire de nós a Tua presença, o Teu Santo Espírito, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos por cada vida, cada pessoa, Deus, e Te pedimos graça, poder e domínio sobre cada um de nós. E agradecer, porque em Ti nós temos o nosso melhor amigo. Em nome de Jesus. Amém. Irmão,